Bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos estudar mais uma das predições do Evangelho. Penúltima predição aqui desse capítulo 17. Esse é um vídeo mais curto, porque eu quis deixar separado, né? As predições sempre que possível. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vamos ler aqui o trechinho do Evangelho em Atos, capítulo 2, 17 e 18, e Joel, capítulo 2, 28 e 29. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito todos os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. A gente vê claramente aqui, nós que conhecemos os fenômenos, que aqui são fenômenos mediúnicos, né? Terão visões, terão sonhos, profetizarão, quer dizer, falarão coisas que vêm do alto. Profetizar tem esse sentido, né? Então vamos aqui ao comentário. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu turno. Então, quando ele fala o estado atual do mundo físico, as coisas materiais, né? E aqui entra a ciência terrena, que lida com os fenômenos puramente da Terra, né? Fenômenos químicos, físicos e biológicos do nosso corpo são coisas aqui da encarnação. E o estado do próprio planeta, da constituição física do planeta, que passou por transformações por todo o tempo, né? Desde quando foi uma bola de fogo, que esfriou, que rearrumou a sua geologia e as suas águas, suas florestas. Então, aí é o estado físico. E o estado moral é o nosso comportamento, o comportamento da humanidade no sentido dos sentimentos, da convivência entre si, do respeito, da autoajuda, um entre outro, a autoajuda que eu digo da humanidade, a própria humanidade ajudando a humanidade, a moral no sentido da empatia, do amor ao próximo, do perdão, da convivência harmoniosa, mesmo com os contrários. Isso é o estado moral da Terra. Se, agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando é investigando, né? Avaliando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos como assinaladores da era da renovação. Olha que ele fala era da renovação. As palavras de Jesus que sinalizavam a era da renovação. Renovar é tornar novo, né, o comportamento, a ideia, a energia, os sentimentos. Não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando. Então, se observar e analisar mais profundamente as palavras de Jesus, poderemos perceber que muitas de suas predições, muitas de suas falas estão se realizando. Mas não naquele sentido religioso, bíblico, não. Que fica associando sempre às coisas ruins, não.
estão se realizando no sentido da evolução, no sentido de melhoramento, no sentido de crescimento moral da humanidade, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Como vimos, aí ele cita capítulo 1, item 32, que nós estudamos lá no início, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Então, o entendimento aqui é de que as revelações que os Espíritos trouxeram, através dos fenômenos, através das comunicações, através da organização que Kardec fez com toda essa informação, chega-se à conclusão de que essa revelação, que ganhou o nome de Espiritismo, mas não vamos associar isso à religiosidade, é o fenômeno, o fato, o momento, a realização dessa promessa de Jesus, do Consolador, do novo Consolador que ficaria para sempre. Então isso veio dar um novo impulso a essa renovação, né, a essa regeneração, como o movimento espírita tem falado muito. Ele se encontra, além disso, ele e o Espiritismo, né, anunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é essa profetização anunciada? As manifestações dos Espíritos, falando, explicando, ensinando, né? Até as próprias manifestações da época que Kardec se lançou para investigar, já eram essas manifestações, já eram essas profetizações, que vossos filhos falarão, vossos velhos sonharão. Então já era. E atualmente nem se fala, né? Os espíritos se manifestam todos os dias, em todos os lugares, em todos os centros, comunicações, livros, psicofonias, mensagens, estão aí se manifestando. Espíritos são pessoas. Vocês devem ter me ouvido repetir isso aí em vários vídeos. Espíritos são pessoas. Nós somos espíritos. E essas manifestações são de pessoas. Pessoas que já se adiantaram na moral, no amor ao próximo, nos sentimentos, na simplicidade, na humildade, e que têm autoridade para isso, de conhecimento e de moral e de boas intenções, de se manifestar o tempo todo, influenciando a humanidade. E não só se manifestar mediunicamente em comunicações, mas até reencarnar. Reencarnar para viver aqui com a gente. Quantos, né? Quantos? Os que vieram impulsionar a doutrina espírita, como Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros, como os que vieram derramar amor como exemplo, tantos, né? Que vocês já devem ter ouvido eu citar, pelo menos os mais conhecidos, de Gandhi, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de etc., né? Inclusive, eu, no meu entendimento, esse Papa Francisco é um dos que veio revolucionar, dos que veio mostrar que a coisa é diferente do que está se fazendo. É a predição inequívoca da vulgarização da humanidade. Vulgarização no sentido de popularização, de tornar conhecido por todo mundo, né? Essa palavra vulgarização tem esse sentido, de popularização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Claro, o médium é o mediador
entre os espíritos desencarnados, as pessoas desencarnadas e as pessoas encarnadas, não é assim? Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época de sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. E aí ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então, que últimos tempos são esses? Não é o fim do mundo. Não é que a Terra vai acabar e haverá um julgamento, e haverá a separação dos que são o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Não é isso. É esse esclarecimento que os Espíritos vieram trazer através do trabalho de Kardec aqui, organizando toda essa comunicação, para mostrar que o fim dos tempos, falado como metáfora nas Escrituras, é o fim desse tempo da terra de provas e expiações, da terra onde predomina a maldade. É o fim disso, né? É o fim disso. E a terra começar a se renovar com aqueles que realmente viveram e já atingiram um ponto de amor ao próximo, de empatia, de simplicidade, de bondade, de justiça. A justiça é muito importante nisso. A questão de ser justo. Ser justo é de uma grandeza espiritual enorme. Mesmo quando ser justo necessita que abramos mão de privilégios, de vantagens, de confortos. Abrir mão disso em prol de ser justo com o próximo, isso é amor. Eu gosto de dizer, olha, você mostra que é bom na hora que você tem que dar o tiro no pé. Figuradamente, eu quero dizer, na hora que você tem que sentir a perda, sentir a entrega para o próximo daquilo que é de direito dele e não é seu. No momento em que nós temos que renunciar de coisas em prol de ser justo, de ter a consciência em paz. Sim, são os que já atingiram essa capacidade, aí relativamente cada um no seu grau, que viverão nessa terra regenerada. Não que ela vai se tornar uma maravilha de uma hora para outra, mas como ela já vem sendo preparada há alguns séculos, desde antes de Kardec, já se fala da regeneração. Kardec falou que estava no momento da regeneração. Imagine, lá em 1857, já se falava dessa regeneração. E até hoje se fala. E até hoje se fala dessa regeneração. E ela vai continuar sendo falada adiante. E a melhoria da Terra vai acontecendo no nosso comportamento, na nossa convivência, no nosso relacionamento. Meu último vídeo eu falo disso. Eu gostei muito do meu vídeo anterior. Geralmente eu gosto dos vídeos porque eu preparo, estudo. Mas esse anterior, ele pessoalmente me tocou. Vamos deixar por aqui. Eu disse que ia ser pequeno. O próximo vídeo será o fechamento do capítulo 17, quando estudaremos o juízo final, que é dentro desse assunto, é dentro desse mesmo assunto. Que nosso Senhor Jesus abençoe nossa intenção de divulgar a doutrina, inclusive vocês também fazem parte dessa divulgação na medida em que compartilham e divulgam. O canal só tem esse objetivo de divulgar a doutrina e contribuir um pouco, né, com a melhoria da sociedade, cada um jogando a sua gotinha d'água no incêndio. Certo? Agradecer aos espíritos amigos que sempre ajudam, intuem, inclusive os que vêm como nós na necessidade de estudar. Tá bom? Jesus ilumine e abençoe seu lar, sua família, meu lar também, minha família também. Que assim seja.